Eu vou para a Maíra ao vivo, ela está em frente à 6ª DP e fala dessa apreensão. Um menor, que ao que tudo indica vivia no Itapuã, e confessou a participação no crime. A Maíra vai falar como é que a polícia chegou até ele, ela está ligada ali com a movimentação da delegacia, né, Maíra? Estamos ligados, sim, a gente vai falar sobre esse menor, mas é porque começou uma movimentação aqui na delegacia agora, viu, Neila, com relação a 2 viaturas da Polícia Militar que chegaram aqui agora há pouco, e a gente está aqui apurando para saber se realmente tem a relação com esse caso, até porque tivemos a confirmação do delegado Ricardo Viana, confirmando que nesse momento está nas ruas, tá? Ele está cumprindo aí umas diligências, ainda não adiantou a respeito do que seja, mas ele está nas ruas com as equipes. E a gente confirmou agora há pouco aqui, essas viaturas da PM chegaram, inicialmente não tem relação com esse caso, mas a gente continua acompanhando, até porque equipes da Polícia Civil estão nas ruas nesse momento, logo no início da manhã, são 7h34, e eles já estão atrás de novos elementos para essas investigações. A qualquer momento a gente traz informações sobre essas diligências que estão sendo realizadas, estamos apurando ainda, mas trazemos, então, essa informação desse adolescente de 17 anos, viu, Neila, que foi apreendido aqui na região do Paranoá. Ele foi trazido para a delegacia pela Polícia Militar, por isso a gente ficou aqui ligado com relação às viaturas que estavam chegando, porque a Polícia Militar também está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, enfim, é uma grande força-tarefa das forças de segurança para poder desvendar esse caso, responder várias perguntas que continuam sem respostas e também fechar esse quebra-cabeça. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, Neila, com relação a esse adolescente de 17 anos que teria uma participação nessa chacina. E ele também tinha 2 mandados de busca e apreensão em aberto por roubo e também por tráfico de drogas. A polícia, então, foi até o local para conferir, para saber realmente se essa denúncia anônima recebida tinha alguma veracidade. Acabou trazendo o adolescente aqui para a delegacia do Paranoá, acompanhado de um outro homem maior de idade. Os 2 foram trazidos, a gente está acompanhando essas imagens aí, tomando cuidado, inclusive, de não mostrar o rosto desse adolescente por se tratar de menor de idade. O maior entrou aqui também. As informações que nós temos é que ele não tem relação do caso, ele tinha conhecimento da chacina, do que estava acontecendo, das pessoas envolvidas, mas não tem relação e por isso ele foi liberado. Já o menor, a informação que nós temos é que ele foi encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente e informalmente para a Polícia Militar ele contou a seguinte história, viu, Neila? Ele disse que o Horácio, que já está preso, ele entrou em contato com esse adolescente, pedindo ali a participação dele, contratando, vamos dizer assim, né? Vamos colocar entre aspas, para que ele levasse móveis até o cativeiro. Ele relatou que isso tudo se deu ali no intervalo de tempo das festas de fim de ano e que ele recebeu R$2.000 para levar móveis até esse cativeiro e a promessa é que ele receberia depois mais R$3.000. Ele relatou para a Polícia Militar, Neila, que quando chegou ao cativeiro havia 2 mulheres e um homem, mas não chegou a entrar em detalhes de quem seriam essas vítimas. E a gente sabe que a maior parte das pessoas da família passou pelo cativeiro, ficou lá durante alguns dias até que todas elas foram assassinadas. Então, a polícia acabou detendo esse menor que foi levado para a delegacia responsável pelas crianças e pelos adolescentes e a gente aguarda mais informações com relação a depoimento e de fato a participação desse adolescente nesse quebra-cabeça todo, nessa chacina, nesse crime tão brutal que chocou o Brasil inteiro. A gente continua acompanhando todas essas informações porque a gente sabe que a participação de um dos suspeitos em prestar depoimento e dar detalhes está ajudando bastante a polícia a encontrar várias outras provas. Esse é o Horácio que permanece preso. A gente tem ainda o Gildeon preso, tem o Fabrício e a polícia ainda procura um outro que é o Carloman, ele que está foragido. Com relação a essas diligências, essas buscas que a Polícia Militar tem feito e ajudado a Polícia Civil, a gente conversou com o 2º Tenente Yuri, que deu mais detalhes a respeito dessa apreensão do menor e também do maior que foi trazido aqui para a delegacia. Vamos conferir agora essa entrevista. Por meio do policiamento orientado pela inteligência,
recebemos informações de que um indivíduo com mandado de busca e apreensão em aberto estaria homicidiado na área do Itapuã e ele teria envolvimento direto à chacina, que aconteceu recente aqui. Nós realizamos diligências, conseguimos chegar até o local, localizamos o indivíduo e em entrevista policial nós conseguimos obter informação, realmente confirmar a situação. E o que ele disse para os senhores? Ele nos disse que foi procurado por um dos mentores da chacina para realizar um tipo de trabalho e em troca disso receberia R$5.000. Fez algumas viagens até o local do cativeiro, fazendo mudanças da fazenda até o cativeiro. E durante algum período esteve presente lá no cativeiro, enquanto vítimas estavam lá, prestando apoio ao pessoal que estava lá, apoio material. Ele falou da cronologia, desde quando ele está ajudando o pessoal? Ele disse que os fatos se deram entre o Natal e o Réveillon. Entre o Natal e o Réveillon. E as vítimas já estavam lá nesse momento? Quando ele chegou no cativeiro, ele disse que tinham duas mulheres e um homem. Quem pagou o dinheiro para ele, os R$2.000? Foi o Horácio. E ele tinha prometido mais dinheiro? Isso, ele recebeu 2.000 e receberia mais 3. E o que aconteceu nesse meio tempo que as pessoas desapareceram? Ele voltou para Itapuã? Ele disse que ficou nervoso e voltou para Itapuã. E eu estava lá até então e a gente conseguiu levantar essa informação, que ele tinha envolvimento e conseguiu achar ele. E desde então ele estava nesse apartamento no Itapuã, ou não? Isso, ele estava frequentando a casa dele, esse outro apartamento, estava ali pela área do Itapuã. Ele é aqui da área? Não era dele? Não era dele. Ele é aqui da área. Paranoá ou Itapuã? Ele é do Itapuã. E ele já é conhecido da polícia, esse menor? Já, tem diversas passagens e, inclusive, tem 2 mandados de busca e apreensão em aberto. Por qual motivo? Por roubo. Roubo, tráfico. E por que o delegado decidiu apreendê-lo? Ele deu mais algum detalhe que... Ele forneceu informações ao pessoal da SICVIL, aqui da CCDP, que colheu as informações aqui. E a gente vai apresentar ele na DCA por conta do mandado de busca e apreensão, mas o pessoal da SICVIL vai dar prosseguimento nas investigações para poder averiguar melhor, levantar mais informações, porque tem mais gente envolvida, né? Em relação a esse segundo preso que foi liberado, esse detido, por que ele foi liberado? Ele estava com o menor na hora, mas ele não tinha envolvimento com a situação. Ele tinha conhecimento da situação, do envolvimento do menor, mas ele diretamente não tinha nenhum envolvimento. Ele foi qualificado pela gente, pelo pessoal da SICVIL e foi liberado. Eles eram amigos, alguma coisa assim? Eles eram próximos, não eram parentes, mas são próximos. Tá. Além desse quinto suspeito, a polícia está atrás de outras pessoas que possam estar envolvidas? Bom, aí eu acredito que essa resposta aí, quem possa dar, o pessoal da SICVIL, mas até então foragido só o Carlomán, né? Tinha impressões digitais desse menor de idade lá no cativeiro? A polícia já estava atrás dele? Não estava atrás dele, não tinha um conhecimento ainda. Provavelmente isso aí vai ser objeto de investigação para se vincular ele ao local, né? Então isso foi fruto realmente de uma denúncia anônima e você chegaram? E a Polícia Militar, por meio de denúncia, conseguiu chegar até esse indivíduo. O senhor pode falar só, foi uma denúncia anônima, só para a gente ter esse corte? Isso, foi uma denúncia anônima, informando diretamente que ele, um possível indivíduo envolvido nessa situação, foragido da justiça, estava homicidiado lá na área do Itapuã. Isso é para vocês verem a importância da denúncia, né? O cidadão que foi levado para a delegacia junto com o menor sabia da história, tinha conhecimento de que tinha acontecido um crime, que esse crime estava em todas as manchetes e que... de alguma maneira, o colega dele tinha participação, mas estava calado. E alguém que também tinha essas informações acabou ligando para a polícia e desvendando mais uma etapa desse mistério. Isso também prova, Maíra, que esse crime foi bem planejado. Existia um plano em execução com vários envolvidos. Quem faria parte de cada coisa? Essa história estourou no comecinho de janeiro, mas a gente percebe que desde depois do Natal, essa família já estava sofrendo na mão dos criminosos, o plano estava todo arquitetado e até menor de idade servia de leve trás de móvel. Desabasteceram a chácara para levar para o cativeiro. Já tem muito tempo que essa história estava correndo, né, Maíra?
Exatamente, Neila, que a polícia tomou conhecimento, são 13 dias, porque foi tomado conhecimento depois que o filho da cabeleireira, da Elisamar, procurou a polícia para falar do desaparecimento da mãe e dos irmãos. Isso tudo se deu no dia 12 de janeiro. Mas tudo indica que, de fato, isso foi arquitetado, isso foi, inclusive, iniciado lá nas festas de fim de ano, conforme alguns depoimentos colhidos até o momento indicam. Inclusive, um dos depoimentos colhidos que foi da namorada, do namorado, da Renata, que acabou dizendo que achou que a namorada estava bem estranha nas festas de fim de ano. Ela disse que estava na chácara com a família, em determinado momento sumia, ele também perdeu a localização do celular dela, e tudo isso se deu ali em dezembro do ano passado, justamente nessas festas de fim de ano. Então a polícia acredita que tudo começou em dezembro, foi arquitetado, foi planejado pela quantidade de pessoas envolvidas nesse crime, pela quantidade de pessoas já presas, e a gente percebe que esse quebra-cabeça ainda não fechou. Ontem, esse adolescente de 17 anos foi detido, foi trazido aqui para a delegacia. Ele acabou confessando para a polícia militar que foi ao cativeiro, que tinha uma responsabilidade, que era de levar móveis para esse local, ou seja, havia uma estrutura montada para que eles ficassem ali, mantivessem essas vítimas ali sob o poder deles. A gente ainda não tem detalhes, isso a polícia também está querendo descobrir, como é que foi essa chegada das pessoas, quantos dias cada uma ficou no cativeiro, o que elas passaram ali, de acordo com alguns dos depoimentos colhidos dos suspeitos, né? O do Fabrício, por exemplo, que acabou dizendo que ele era o responsável por cuidar do cativeiro. Ele mencionou que quando chegou havia mulheres ali já amarradas, com vendas nos olhos. Então são pessoas que ficaram ali sob o poder desses suspeitos durante alguns dias até que elas fossem realmente assassinadas. E tudo indica que a família inteira foi assassinada, viu, Neila, por extorsão. Tanto que os dias que eles ficaram ali no cativeiro, sob o poder desses homens, que alguns já estão presos, foram torturadas a fim de que fornecessem senhas bancárias, fornecessem dados pessoais, tudo isso motivado pelo dinheiro, pelas conversas que rolavam entre a família com relação a investimentos que seriam feitos, com relação a imóveis que tinham sido vendidos. Parte desse dinheiro a polícia já imagina que tenha localizado, porque encontrou uma quantidade grande de dinheiro, um valor alto de dinheiro na conta de um desses suspeitos, na conta da namorada do Gideon. Algumas pessoas presas também estavam com dinheiro em espécie, por isso agora a importância da investigação em conseguir a quebra desses sigilos bancários e sigilos também telefônicos, isso tudo a fim de ligar os depoimentos aos valores encontrados e tentar realmente entender de fato o que aconteceu. O que a gente afirma aqui é que a cada dia surgem mais elementos, o delegado falou isso aí claramente na entrevista, que as coisas, os fatos vão se clareando à medida que essas informações chegam aqui na delegacia. A gente está acompanhando imagens aí do local, do cativeiro. Pelo que a gente sabe, tinha a chácara, tinha o cativeiro, tinha o local onde também os corpos foram desovados de 3 das vítimas, que foram, inclusive, tiveram a identificação dos corpos feitas pela polícia ontem. Tudo isso, então, está ajudando a polícia a desvendar esse caso. E lembrando que, nesse momento, as equipes estão nas ruas, viu, Neila? É uma investigação que realmente não para aqui na 6ª Delegacia de Polícia. Isso significa que a qualquer momento podem chegar novas informações e por isso estamos espalhados por vários cantos da cidade, locais estratégicos que são também de conhecimento da polícia, além da delegacia, os pontos onde se concentram as investigações. Agora, uma coisa é fato, a gente está falando de gente muito perigosa, porque gente que faz de tudo para pegar dinheiro a gente conhece. Agora, ter coragem de matar 10 pessoas da mesma família com requintes de crueldade, aí a gente está falando de um outro nível de periculosidade, né? A gente está falando de um planejamento que tirou a vida das pessoas. Ninguém morreu ali de forma muito branda, não. As pessoas sofreram antes de morrer, foram dias de angústia, foram dias de mal feito e tudo isso está sendo esclarecido à medida que a polícia avança nas investigações com a ajuda de toda essa rede que você também faz parte. Porque a gente está mostrando hoje aqui a importância da denúncia anônima. O anonimato garante a segurança de quem precisa fazer o que é correto. Tem um ditado que diz que para que o mal prevaleça, basta que o bem não faça nada. Se você tem informação, por exemplo, Carlomagno está desaparecido ainda.
Carlomán é perigosíssimo, envolvido com o PCC e um dos procurados até agora. Perigosíssimo. Se você tem informação, não precisa proteger, você precisa estar do lado que é o correto. Faz uma ligação, faz uma denúncia, você vai ser preservado e a polícia vai ajudar a desvendar esse mistério. Tem uma família chorando, precisando de resposta.